Olá, meus amados. Hoje, dia 22 de julho de 2024, segunda-feira, festa de Santa Maria Madalena, Evangelho segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos, como vimos, a festa desta que é chamada de apóstola de Cristo. Ela, desde o começo, né, seguiu o Senhor, e Maria Madalena, que tem este nome Madalena, quer dizer de Magdala, que é uma cidade, tá? Então, quem nasce em Magdala é Madalena, se for uma mulher, e Madaleno, se for um homem. Então, no primeiro dia da semana aqui, nós sabemos que é o dia da ressurreição, né? Você já conhece essa narração? Então, no primeiro dia da semana, portanto, no domingo, ela vai ao túmulo de madrugada, enquanto está escuro. Por quê? Porque o corpo de Jesus foi preparado de forma muito rápida, porque já estava chegando o sábado. Então, já estava quase no horário do sábado, então prepararam, assim, de forma muito rápida, o embalsamento do corpo, que era uma prática comum naquele período. E aí ela vai ao túmulo ali para poder dar continuidade e preparar de forma mais, vamos dizer, digna, podemos dizer assim, o corpo de Jesus. Só que quando ela chega lá, nós sabemos, ela vê o túmulo vazio. Ela vê a pedra removida e ela sai correndo para avisar Pedro e João, dizendo exatamente: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Então nós vamos notar que em todo momento aqui da narração, tanto Maria, também depois nós vamos ver que os discípulos, eles não compreendem o que está acontecendo e eles procuram o quê? Um homem morto, um cadáver, portanto. Por isso que eles falam: tirar o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocar. Então, eles não esperavam, de forma especial, Maria Madalena, não esperava encontrar o Senhor ressuscitado. Ainda que o Senhor tivesse dito, falado sobre a ressurreição, talvez não fosse algo tão claro para eles. Fato é que ela não vai reconhecer o Senhor, por quê? Ela está do lado de fora do túmulo chorando, isso depois que, porque há um salto aqui no trecho. Então ela vai, ela fala para Pedro e João, eles saem correndo, chegam lá no túmulo, veem tudo, né, ali no chão, aí eles vão embora. Nisso, Maria Madalena fica do lado de fora do túmulo chorando, tá? E ali ela se inclina para dentro do túmulo e vê ali os dois personagens, os dois anjos vestidos de branco, tá? E aí vão perguntar a mesma coisa que Jesus pergunta: mulher, por que choras? Então você vê aqui que mulher era um sentido não pejorativo de desprezo, né? Dizer, ah, é mulher, ou... não. Era a mesma coisa que senhora, tá? Então naquele período se usava essa expressão. Então, mulher, por que choras? E aí ela vai falar a mesma coisa,
né, que ela falou para os apóstolos: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, volto a dizer, esperavam encontrar o Senhor ressuscitado, vivo, falando com ela? Não. E ela não reconhece Jesus. Provavelmente pela dor, né? Porque, como eu disse, primeiro porque ela procurava um cadáver, ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado. Depois pela dor da perda, né? Que às vezes a dor também nos envolve de tal forma que a gente não consegue muitas vezes se desvencilhar dela. E, em terceiro lugar, porque ela não reconheceu o Senhor, porque provavelmente ele estava transformado pela ressurreição. Mas aí nós vamos ver que ela também, como eu disse, não reconhece o Senhor, e o Senhor vai perguntar a mesma coisa que os anjos perguntaram. Então, a hora que ela acaba de falar com os anjos, ela volta e vê atrás dela Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Ela acha que é o jardineiro que cuidava dali do jardim. E ele vai fazer a mesma pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E aí ela, achando, como eu disse, que era o jardineiro, ela diz a mesma coisa: olha, se foi o Senhor que levou o corpo dele, fala pra gente que a gente vai lá buscar, né? E aí quando Jesus vai e fala o nome dela, Maria, na língua hebraica Miriam, aí ela vai reconhecer o Senhor e vai falar Rabuni, né? Mestre. Então, por que Maria reconhece? Como eu disse, ela não tinha reconhecido, Jesus provavelmente estava transformado pelo poder da ressurreição. E quando ela vai reconhecer, quando Jesus fala o nome dela, porque provavelmente ninguém falava o nome de Maria como Jesus falava. Então, e aí naquele momento o Senhor vai dar uma resposta um pouco estranha, fala: não me segures. Por quê? Não é que talvez Maria tentou segurar, talvez tenha tentado segurar mesmo fisicamente, mas aqui há um sentido também de não se apegar. Então, assim, não se apegue a mim, porque eu vou subir para o Pai. E vai avisar os meus irmãos, portanto, os apóstolos aqui, que ele vai subir para o Pai, meu Pai e vosso Pai, ele vai dizer meu Deus e vosso Deus. Então, Maria, por que a gente chama de apóstola? Porque ela é a primeira a anunciar a ressurreição. Ela foi a primeira a ver a ressurreição. Então a gente chama Maria Madalena apóstola da ressurreição de Jesus, né? Então, lembrando que apóstolo é aquele que é enviado. Então, o Senhor fala para isso claramente para ela, vai dizer aos meus irmãos. Então, o Senhor está enviando para que ela possa fazer este anúncio. E aí ela vai aos apóstolos e vai dizer: eu vi o Senhor. E contou tudo o que tinha dito. Depois nós sabemos que eles não vão acreditar e tal. Mas aqui a figura de Maria Madalena é muito importante. Embora já foi uma figura tão denegrida aí por algumas pessoas, principalmente o Dan Brown, quando escreveu o Código da Vinci, dizendo que ela era amante de Jesus, e toda essa baboseira que às vezes as pessoas dizem, infelizmente muita gente acaba acreditando, sem ter nenhum fundamento bíblico ou histórico disso. É pura e mera especulação. Mas é uma mulher santa que se converteu. Alguns vão dizer que Maria Madalena era uma cafetina, ou seja, dona de um bordel, lá em Magdala, e que lá em Magdala existia vamos dizer, um grupo de soldados, um grande grupo de soldados, né, um quartel, e que por isso ela conhecia todos os soldados, por quê? Porque afinal de contas ela era a dona do bordel, isso segundo uma tradição. E é por isso que tanto João quanto Maria, os parentes de Jesus, se aproximaram da cruz. Inclusive no filme do Mel Gibson a gente percebe bem isso, na Paixão de Cristo, porque Madalena chega para o soldado e fala: ela é a mãe. Então, por que os soldados conheciam Madalena? Tá certo? E também um dos evangelistas vai falar que Madalena foi liberta de 7 demônios, ou seja, né, uma grande quantidade de demônios. Fato é que ela, depois de sua conversão, né, virou uma grande seguidora de Jesus. E não somente seguir no sentido de, né, ir atrás, mas de viver tudo aquilo que o Senhor ensinou. De forma especial hoje, Jesus, nesta festa de Santa Maria Madalena, que nós também possamos dizer como ela: eu vi o Senhor, ou seja, eu experimentei o Senhor está vivo, ele age, ele está no nosso meio. Que nós aprendamos com ela a acolher
e, acima de tudo, a viver a tua palavra, que nós sejamos anunciadores, que nós sejamos outros apóstolos e apóstolas no sentido de sermos enviados por ti para anunciar a alegria da ressurreição, a alegria da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de Santa Maria Madalena, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.